Vem comigo, torcida vascaína. Meu nome é Renan Bidu. Tá no ar o Gigante da Virada. Vamos aí com o giro de notícias do Vascão da Gama, falando aí sobre a repercussão do jogo do Vasco no domingo, né? O jogo contra o Atlético Paranaense. Desde aí, galera, peço que assista o vídeo completo, né? Assista o vídeo todo e deixe seu like, ajude o canal Gigante da Virada, se inscreva no canal porque não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Galera, vamos falar aí dessa repercussão desse jogo, né? O jogo de domingo contra o Atlético Paranaense no São Januário, no Campo São Januário, né? Uma vitória aí magra do Vasco da Gama, né? De 1-0, um jogo complicado, um jogo que veio se tornar um jogo com muito risco, né? Um jogo que foi preocupante, quase o Vasco não vence. O Fernando Miguel foi o destaque ali do jogo, junto com a dupla de zaga ali, Marcelo e Miranda, né? Então, a importância da vitória do jogo para esse jogo do Vasco. O Vasco soma-se 14 pontos na tabela. Chegou a ficar em terceiro, mas teve o jogo do Atlético Mineiro, que ele bateu o Curitiba em Curitiba de 1-0, ultrapassou o Vasco, que tinha 12 pontos, o Vasco tinha 11, foi a 14, o Atlético Mineiro tinha 12, foi a 15 pontos. O Vasco fica aí na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, abaixo do Inter, que é o líder, com 17, São Paulo, segundo colocado, com 16, e o Atlético Mineiro com 15 pontos. E o Vasco tem mais um jogo aí, né? Mais um jogo importante no meio de semana, né? Vamos falar sobre esse jogo. Qual é a importância desses 3 pontos somados em casa? O Vasco aí soma esses 3 pontos, é muito importante você pontuar em casa. Um campeonato longo, desgastante, né? O Vasco aí que tem outras competições pela frente. A Copa do Brasil, que já eliminou o Goiás aí, tá na quarta fase. Tem no futuro aí a Sul-Americana. Então você nesse Campeonato Brasileiro pontuando em casa é muito importante. O Vasco tem somado os pontos em casa. Teve um único jogo que o Vasco perdeu ponto ali, não somou os 3 pontos, foi contra o Grêmio, que empatou em 0-0. Mas os demais jogos o Vasco venceu bem. Ontem foi um jogo atípico, um jogo apertado. Apesar de que o Vasco está aí sofrendo alguns problemas de contusão de jogador, nem tanto contusão, mas expulsão, né? Teve um problema com o Thales Magno, um problema de terceiro cartão amarelo, como o Andrei, ficou fora aí. E a Covid-19 está afetando muito o Vasco, né? O Vasco aí tinha perdido o Bruno Gomes, retornou ontem. Graças a Deus está recuperado o Bruno Gomes. Mas aí o Vasco tem aí o Guilherme Paredes, que já foi detectado aí, testado positivo, Guilherme Paredes, né? E o goleiro reserva Lucão. E outros jogadores do Vasco, como o Breno, outros jogadores que estão aí. O Vinícius, o próprio Vinícius que tá fazendo falta ao Vasco. O Vinícius ali, nosso ponta ali, o nosso garoto da base, que foi promovido aí. Então o Vasco está sofrendo muito com a Covid-19. Não sei se lá em São Januário tem algum foco, tem de ser detetizado, tem de ser higienizado, porque o Vasco foi um dos clubes que começou mais cedo aí junto com o rival aí, o futebol no Brasil. Foi o Vasco que voltou mais rápido aí, mas é um dos clubes que está mais sofrendo. Está muito sofrendo aí com a Covid-19. Então não sei se tem de limpar São Januário lá, tem de fazer uma limpeza geral, ou eu não sei se essa transmissão é nos jogos, ou são os jogadores em suas residências. Eu sei que está tendo muito caso. Eu estou vendo outros times aí, não está tendo. O Internacional está aí jogando todo dia, o Grêmio, o Palmeiras, o São Paulo tem um elenco hiper inchado, o rival mesmo aí tem um elenco super inchado e viaja a galera toda ali. Não vejo falar de casos de Covid, mas o Vasco, especificamente no Rio de Janeiro, é um dos clubes que mais está sofrendo com isso. Eu acho que a diretoria, o staff técnico aí, a comissão técnica, pensar muito nisso, tem de ver o que está acontecendo ali, esse foco de transmissão aí, que teve logo antes de voltar a jogar, lá no meado da pandemia aí, no início. O Vasco teve 19 jogadores, ou 21 jogadores, e agora no decorrer da competição está aparecendo tantos e tantos. Então tem que começar a se preocupar com isso aí, que isso está atrapalhando o Vasco também.
E vamos falar aí um pouco da escalação, né, de ontem, que o Ramon teve aí de tomar medidas drásticas ontem aí, no decorrer do jogo, que eu achei até um pouco precipitada. Um pouco não, de altíssimo risco, essas mudanças de Ramon no jogo de domingo, né? Então, o Vasco entrou com o Neto Borges no lugar aí do Henrique, estava suspenso, né? Neto Borges, a dupla de zaga ali ainda não retornou, que é Ricardo Graça, que está de Covid. O Leandro Castan está afastado aí sendo poupado pela comissão técnica aí. Não sei se também se poupar seria bom, mas que é devido ao desgaste, porque o cara também perde ritmo de jogo. Você fica poupando, o cara perde ritmo de jogo. E o Vasco estava no ritmo bom, numa fase boa aí dos jogos, o Vasco estava bem. Mas é um atendimento de Ramon. Então, o Vasco ontem entrou com o Neto Borges na esquerda, entrou com Pikachu na direita, goleiro Fernando Miguel, titular, que ontem, no domingo, salvou muito o Vasco aí, né? E no meio veio com o Andrei, que já retornou de suspensão, Felipe Bastos, e na ponta ali, jogando à frente de Pikachu, o Igor Catatal, e do lado esquerdo, jogando ali na frente do Neto Borges, o Thales Magno. E nossa frente ali, aquela frente que nós conhecemos dos argentinos ali, do Martim Benítez e Germancano, que é o nosso salvador aí, é o homem que bota a bola para dentro, que faz os gols. A bola tem que chegar nesse homem. O time do Vasco obrigatoriamente tem que meter umas 3 bolas nesse homem no jogo. Pode meter 3, 2 ele guarda ou 1 ele faz. Se a gente não tomar gol, a gente vence o jogo. Então o Vasco tem que se preocupar. A Ramon tem que fazer um sistema que meta a bola para esse cara. Meta a bola nele, né? A bola tem que chegar nesse cara, ou cruzada pela esquerda, cruzada pela direita, ou pelo meio, um lançamento, mas a bola tem que chegar nele. Chegou 3 nele no jogo, em 2 ele coloca lá, ou uma, e se a gente não tomar gol cá no fundo, a gente vence o jogo tranquilo aí, porque o homem é gol. Germancano aí, que foi até elogiado pela FIFA aí, é o homem gol da Colina. Então, galera, foi essa a escalação. O Vasco meteu logo 1-0 no 7 do primeiro tempo, né? Caminhando ali para 8 minutos. O Vasco meteu 1-0. E o jogo foi ali, um jogo sorrateiro, um jogo perigoso, um jogo de lá e cá. O Atlético Paranaense, mesmo um time limitado, um time meio ainda tá aí nas últimas colocações, mas um time foi perigoso com o Vasco, porque o Vasco chamou o Atlético para cima, que eu acho que assim, ainda um meio que Ramon tem de consertar isso aí, porque o Vasco, quando joga em casa, chama muito o adversário para cima, o Vasco sofre muita pressão, o adversário tem muita posse de bola, que o Atlético Paranaense no primeiro tempo chegou a 68% de posse de bola. 66, 68%. Então chama muito o adversário para cima, tem uma boa defesa o Vasco, mas sofre muito com a posse de bola do adversário. Nós sofremos com o Fluminense, logo no início aquele sufoco. O Fluminense foi lá e meteu 1-0, no final do segundo tempo meteu 2-0, e a gente no segundo tempo meteu 2-0 e nós não tivemos como recuperar. Então quando você pega um adversário que sufoca e mete gol, o Vasco fica difícil de recuperar. Então é complicado isso, né? Não é bom estar correndo esse risco. O Vasco tem dentro de São Januário, os times têm de voltar a respeitar o Vasco. Tem de voltar a respeitar. O Vasco tem de ser mandatário lá de São Januário. Eu acho que é isso que falta, Ramon, achar esse meio termo aí e o Vasco se respeitar de São Januário, que às vezes o adversário não respeita. O adversário cai pra cima e vai pra cima do Vasco de qualquer jeito, e às vezes tá dando sorte o Vasco e também competência, que não tá tomando gol. Tá sendo a defesa ontem, o Miranda e o Marcelo Alves impecáveis ontem. Parabéns, nós temos aí uma dupla de zaga boa fora aí, umas 3 duplas de zaga, mas essa dupla de zaga aí, a Marcelo Alves e Miranda. Temos o Ulisses ainda, que é um bom jogador, né? E nossa titular a dupla de zaga é o Ricardo Graça e Castan. Mas o Vasco está bem servido de zagueiro, não tem o que se preocupar em zagueiro. O Vasco tem de ver aí o meia, tem de ver ataque, laterais aí, mas de fundo aí o Vasco está bem servido. Volantes aí, Bruno Gomes, excelente, garoto, bom menino, tá jogando bem. Toda vez que entra, joga bem, retornou para esse jogo aí no segundo tempo. E o Ramon aí,
nas trocas, né? Já falei de escalação, falei do problema do Covid aí, vamos falar agora das trocas. O Ramon ontem surpreendeu a todos. Surpreendeu, tipo assim, porque o Ramon, eu vim acompanhando os outros jogos do Vasco, os 3 jogos que o Vasco venceu, né? Os 3 primeiros jogos, o Ramon vinha fazendo substituições aos 28 do segundo tempo, 30 do segundo tempo. Mas ontem ele já foi logo, já é uns 3 jogos que ele vem fazendo isso, ele já vai logo substituindo logo no início do segundo tempo. E ontem trocou em atacado, foi logo trocando 4 jogadores de vez, né? Ele tirou aí o Catatal, botou Carlos Tenório, ele tirou aí o Benítez, botou Bruno César, ele tirou o Felipe Baixo, botou Bruno Gomes, e tirou o Germancano lá e botou o Ribamar. Então já foi uma mudança assim drástica que eu acho que teria de esperar. Ele deu explicação na entrevista coletiva que está pensando nos jogos futuros, está pensando no longo do campeonato, tá pensando nas outras competições, né? Mas só que o Vasco ontem não tinha feito 2-0. Correu o risco de tomar empate, ou até que sabe uma virada, mas como o sistema defensivo que ele conhece, os meninos são bons, e eles treinam muito o sistema defensivo, suportou. Mas Fernando Miguel fez muita defesa perigosa cá atrás. Teve bolas que passou pela zaga, pelos volantes ali, e o Fernando Miguel teve de fazer grandes defesas cá atrás. Ele salvou muito ali, né? Então eu acho que Ramon ontem se precipitou, deveria esperar ali o 20 do segundo tempo, 25 ou até 30, porque o jogo hoje não acaba mais com 45 minutos. O jogo hoje está indo para 50 minutos, 52. Então você troca com 35, ainda tem 17 minutos ainda para rolar de jogo. Não é mais 10, é mais 17. Então tem de esperar um pouco. Ontem o time veio muito para trás e o Atlético foi para cima. Então o Vasco tem que esperar um pouco. Eu acho que Ramon se precipitou, deveria esperar mais, procurar o 2-0. O Vasco fez o 2-0, fez uma lambança ali que o VAR está começando já a operar, né? Tem de se preocupar com isso, ficar de olho nisso, a comissão técnica do Vasco, o Ramon tem que ficar de olho nisso, os jogadores do Vasco tem que cobrar muito isso, que tem que ficar de olho com as coisas que estão começando a operar o campeonato. Eu já falei isso em alguns vídeos passados, e ontem o gol de Ribamar foi legítimo. E a falta ali, Bruno Gomes não cometeu falta, ele foi duro na jogada ali, tomou, que eu vejo muitos trancos desse. Ontem, eu vejo muitos trancos desses nos jogos aí, e no juiz nenhum da falta, e ontem anularam o gol do Vasco, chamando aí o Atlético Paranaense para o empate, né? Querendo complicar o jogo. E foi tanto que as coisas estão empenando, que o jogo do Inter, o Bahia ontem foi bem, e empenaram o Bahia, que aquele segundo gol do Inter não existiu, ou aquele pênalti não existiu, que o Galhardo bateu, fez os 2-1 em cima do Bahia. Aquela falta ali foi falta de Cuesta em cima do zagueiro do Bahia, e fizeram aquela lambança ali, arrumando 2-1 pro Inter, que o Bahia ainda conseguiu no finalzinho empatar e quase vira o jogo. Então, ficar de olho nessa galera aí, desse VAR, desse juiz aí, que estão empenando os jogos aí, o Vasco tem que ficar muito esperto nessas competições aí. Então, voltando aí, falando das trocas, o Ramon achei que foi muito precipitado, deveria esperar mais, o Vasco fazer o segundo gol, né? Fazer o segundo gol, garantiu o resultado, que o Vasco fazendo o segundo gol, o Atlético no máximo chegar a 2-1. Então não colocaria em risco os 3 pontos do Vasco, a vitória do Vasco, que existiu, mas o Vasco correu muito risco. Eu acho que ele trocou logo, saiu trocando um caminhão de jogador. Tem cuidado para depois não ser questionado pela torcida, não ser chamado daquilo, de orelhudo e tal. Tem de fazer as coisas com calma, tem de fazer as coisas não indo de vez. Eu acho assim, trocou, mas o time sofreu. A gente ganhou de 1-0, poderia ter ganho de 2, de 3-1, de 3-0, mas a gente ganhou de 1-0, valeu os 3 pontos, mas sofreu. Não era para ter sofrido. Se a zaga cá no fundo e o goleiro Fernando Miguel não tapa ali, a gente ia tomar, quem sabe até a virada no jogo. Então eu acho que foi o risco que Ramon correu, mas ele explicou. Mas eu acho que sim, poupar não é o momento agora de estar tendo essa poupança toda, de poupar tanto jogador. E já está sofrendo devido ao Covid. Aí você ainda desmancha o time todo que está em campo, porque ainda vai ter as competições, vai ter o cansaço, vai ter as lesões, mas a gente também precisa ganhar os jogos, principalmente em casa. A gente não pode estar, o Vasco não pode se atrapalhando em casa com times medianos aí e não pode estar se atrapalhando em casa. Em casa tem de matar. Se lá fora não der para jogar com o time completo e empatar ou perder, tudo bem. Mas em casa o Vasco tem que ser efetivo, tem que fazer os 3 pontos, tem de marcar os 3 pontos.
Então você não pode perder ponto em casa. Já perdemos pro Grêmio, que não tá ganhando de ninguém aí. O Vasco tinha que ganhar aquele jogo contra o Grêmio. Perdemos pontos com o Grêmio, perdendo pontos no Rio com o Fluminense, não somamos ponto nenhum contra o Fluminense. Então você não pode estar perdendo esses pontos assim. Então, se quer conseguir algo no campeonato, ir para o Libertadores, como os jogadores estão falando que está querendo ser campeão, mas precisa ser mais efetivo e jogar, pensar mais no time completo em campo. Então eu acho que foi o meu ponto negativo aí de Ramon, foi essa troca, trocou logo 4 jogadores aí, né? E o time não mudou muito, o time perdeu, caiu de produção, eu achei que caiu de produção, teve aquele gol de Ribamar que foi anulado, mas o time caiu de produção. Então tem que ficar atento a essas coisas. E vamos falar aí do próximo jogo, né? O próximo jogo do Vasco é no dia 10 contra o Atlético Goianiense, no Rio, também, em São Januário, quinta-feira, às 21 horas. Então o Vasco precisa desses 3 pontos, precisa efetivar esses 3 pontos, porque domingo tem um clássico, né? Um clássico contra o Botafogo, né? Dia 13, às 20 horas. Então é importante a gente somar esses 3 pontos contra o Atlético. Somando esses 3 pontos a gente vai 17. Pode ser líder ou pode ser vice-líder ou terceiro colocado, dependendo dos resultados. O Vasco pode chegar a ser líder ou pode ser vice-líder. Então, já nessa semana. Então é importantíssima essa vitória. Ganhando aí do Atlético, ganhando do Botafogo, vai para 20 pontos. Você continua lá em cima, continua se afastando da galera de baixo, abaixo dos 8 ali, e você mantém lá em cima no topo. Então é muito importante essa vitória contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já é um time já mais perigoso, eu acho, mais do que o Atlético Paranaense, porque o Mancini tem uma forma de fazer um jogo fechado ali, sair nos contra-ataques. E eu olhei ontem, vi o jogo do Grêmio e o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time perigoso, né? O Grêmio ali empatou o jogo, mas é um time muito perigoso, o Atlético Goianiense, e joga bem fora de casa. E Mancini sabe muito como amarrar um time fora de casa, ele jogando fora do seu domínio, sabe muito como amarrar no seu sistema defensivo ali. Então o Vasco tem que ficar de olho nisso, o Ramon tem que ficar de olho, e a gente buscar essa vitória aí contra o Atlético Goianiense na quinta-feira, que vai ser muito importante para o Vasco. Ou o Vasco chega a ser líder ou vice-líder, e quem sabe no final de semana já ser líder absoluto do Campeonato Brasileiro, tendo a vitória em cima do Botafogo. Então, desejo boa sorte ao Ramon aí, que tenha uma boa escalação, já tem jogador voltando aí, né? E a gente tenha menos problemas e também ele faça as substituições no momento certo, para o time ficar para cima, o time ir para cima. Então, galera, é isso, esse resumo aí dessa partida, e voltaremos aí com mais notícias do Vascão da Gama nesta semana. E falamos também, vamos ter o pré-jogo aí contra o Atlético Goianiense. Então, peço aí que deixe seu like, né? Se inscreva no canal que não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!